Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado permaneça em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra de Deus, chegando aí hoje ao dia 29 de setembro de 2017, nesta sexta-feira, onde então nós celebramos em comunhão com toda a igreja a memória dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Queremos então pedir a intercessão dos santos anjos que intercedam por cada um de nós e nos ajude a poder então ser fiel aos ensinamentos dessa mesma palavra do Senhor. E convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, que é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que essas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e é com grande alegria que estamos reunidos, então, neste dia de hoje, para juntos meditar essa palavra proposta para a liturgia desta sexta-feira, dentro da 25ª semana do tempo comum. E, como dizia, a igreja hoje, então, nos concede a graça de poder festejar a memória de 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Com alegria, então, comemoramos a festa de 3 arcanjos neste dia, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, ela herdou então do Antigo Testamento a devoção a estes 3 amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro, pois, como São Paulo nos diz, vivemos num constante e bom combate. A palavra arcanjo, ela significa anjo principal. E a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. São Miguel, o nome Miguel, ele possui então um revelador significado em hebraico, quem como Deus. Segundo a Bíblia, ele é um dos 7 espíritos assistentes ao trono do Altíssimo, portanto um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, como nós vemos na primeira leitura de hoje, ele então chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Já que até a segunda vinda do Senhor estaremos em luta espiritual contra os vencidos que querem nos fazer perdedores também. Houve, então, um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não encontrou mais lugar no céu. E é interessante também, porque o nome Gabriel, o nome desse arcanjo, citado 2 vezes nas profecias de Daniel, ele significa força de Deus, ou Deus é minha proteção. É muito conhecido devido à sua singular missão de mensageiro, uma vez que ele quem anunciou o nascimento de João Batista e principalmente anunciou o maior fato histórico, que então foi, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e lhe disse: Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus. A partir daí, São Lucas narra, no primeiro capítulo do seu Evangelho, como se deu a encarnação. E São Rafael, um dos 7 espíritos que assistem ao trono de Deus, Rafael aparece então no Antigo Testamento, no livro de Tobit. Em este arcanjo então de nome Deus curou, ou medicina de Deus, ele resistiu à vista do piedoso.
Tobit, que nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém antiga, amiga e também importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou então o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. E assim então, queridos amados irmãos, eis um pouquinho da história desses grandes arcanjos, a qual então nós celebramos hoje a sua festa em toda a liturgia. E assim então nós podemos perceber a importância desses intercessores que são a presença de Deus que vem nos visitar. O amor de Deus infinito e misericordioso, Ele nos cerca, nos alcança, e Deus sempre Ele arruma seus meios para poder nos visitar, seja através dos anjos, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, ou até mesmo como pessoas. Pessoas, então, que são chamadas por Deus para poder, então, ser sinal da tua presença no meio de nós. Assim como nós ouvimos o Evangelho de hoje, narrado o Evangelho de São João. Nós temos, então, Filipe que vai contar a Natanael que encontrou Jesus. E Natanael, então, ele questiona, ora, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E ali então ele vai ver e chega até Jesus. Jesus, antes de ele se aproximar, vai então lhe afirmar. Aí vem o israelita de verdade. E ele se surpreende, Natanael, porque de onde me conhece? E Jesus vai dizer, olha, antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então, queridos amados irmãos, Deus se utiliza de pessoas também que podem ser instrumentos como anjos, enviados para poder então nos trazer uma mensagem, para poder nos trazer uma cura, ou até mesmo para nos proteger, livrar de todas as ciladas do inimigo. E assim então, como nós ouvimos, Deus conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades. É que o Evangelho então nos afirma. E ali então, Natanael, diante dessa revelação de Jesus, ele então se surpreende e vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus. E Jesus vai dizer, olha, você está crendo porque você ouviu dizer que eu te vi? Ora, coisas maiores que essa verão. Você verá então o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. E assim então, queridos amados irmãos, mostra-nos que Deus é um Deus que age na história, que atua. Quando então Jesus nos diz essa frase que veremos o céu aberto e ali os anjos de Deus subindo e descendo, significa os mensageiros que Deus envia para poder então nos alcançar, para poder então nos socorrer, nos livrar. É a milícia celeste, então, que se faz presente na nossa vida, nos ajudando, nos protegendo e principalmente nos ajudando a poder cada vez mais a superar as adversidades da vida. Porque como lia há pouco, nós vivemos aí então, e Paulo vai dizer isso, né? Vivemos num perene combate espiritual. Porque, como nos diz na carta de Paulo aos Efésios, não é contra homem de carne e sangue que temos lutar, mas contra principados e potestades. E assim então, queridos amados irmãos, a primeira leitura de hoje nos narra do livro do Daniel, o profeta Daniel, vai nos narrar justamente o grande julgamento que está prestes a acontecer, onde então ele visualiza um ancião de muitos dias que toma lugar então no trono, e aí narra como que é esse ancião. Ele então com vestes branca, cor de neve, cabelos na cabeça, como seu trono era chamas de fogo, ou seja, são sinais de que algo extraordinário está prestes a acontecer. E é interessante, nós compreendemos também que Daniel escreve num tempo de perseguição ao povo judeu. Então está dizendo Daniel para o seu povo e para nós que as adversidades da vida, ou seja, aqueles que buscam lutar contra Deus, eles não vão triunfar, porque Deus já nos deu a vitória através do seu Filho Jesus Cristo. E assim também Ele envia seus anjos, seus arcanjos, para poder combater por cada um de nós. Porque, queridos amados irmãos, aqueles que de fato buscam a fidelidade no amor a Deus, esse Deus livra de todos os perigos, todas as angústias e todos os males, como nós podemos assim experimentar. E é interessante então que essa visão, ela culmina com um grande tribunal,
ou seja, o julgamento do bem contra o mal está prestes a acontecer. E o livro do Apocalipse também nos narra justamente o desfecho dessa história, que ali então chega um como filho de homem, a qual foi dada então autoridade, poder. E esse, queridos amados irmãos, é Jesus Cristo, que já nos deu a vitória, como disse e repito. Então, diante das perseguições, tribulações da vida, não há o que temer, porque Deus é por nós. E assim como o próprio nome Miguel nos diz, nós podemos também meditar e refletir: quem como Deus? Não há ninguém como Deus. Então não há o que temer. A igreja então nos proporciona essa solenidade, essa festa, para que nós possamos então sentir a presença de Deus que vem ao nosso encontro, seja através dos seus anjos, seja através de pessoas, como disse. Deus quer se fazer presente na minha, na sua vida. Não sei qual a situação que você está vivendo, dificuldade, mas creia, o Senhor é contigo. E assim nós podemos rezar com o salmista de hoje: perante os vossos anjos vou cantar-vos ao Senhor. Cantar ao Senhor pelas maravilhas que Ele opera e realiza em nós. Cantar ao Senhor porque Ele não olha as nossas misérias, não olha os nossos pecados, não nos deixa sujeito às nossas misérias. Mas assim, sempre vem nos socorrer, sempre vem nos alcançar com a sua graça, com a sua infinita misericórdia. Porque quem como Deus? Essa é a experiência que nós somos chamados então a fazer, deixando então que o Senhor nos ajude a poder então prosseguir a nossa caminhada, porque o Senhor, Ele quer sempre o melhor para a minha, para a sua, para a nossa vida. Deus quer então nos oferecer sempre vida e vida em abundância. Não podemos então nos contentar com essa vida fútil que o mundo de hoje quer nos oferecer. Portanto, queridos amados irmãos, que possamos abrir o nosso coração à ação salvífica de Deus, através dos seus anjos, através das pessoas, através, então, dos sacramentos da igreja. Deus, então, quer sempre se fazer presente em nossa vida. Que nós possamos, então, olhar com os olhos da fé, para que nós possamos, então, sentir e experienciar esse Deus que está sempre no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa grande família, que se tornou esse nosso canal do YouTube. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, e você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, divulgar o canal, para que o Evangelho de Cristo possa também alcançar os corações atribulados existentes no mundo de hoje. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Te espero lá.